adorar a Deus. Quantos vieram aqui para adorar, diz amém? Glória a Deus. Amados, o tema que nos coube para participar do evento está no material impresso na página de número 117. Eu vos convido então a acompanharem. Página de número 117, que tem como tema Identidade Pentecostal. Vou pedir aos irmãos por bondade para repetir depois de mim. Identidade pentecostal. O texto bíblico que vamos usar como pressuposto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de 1 a 4. O texto diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Agora os irmãos leiam depois de mim, por favor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem crê diz amém? O pressuposto bíblico, teológico, doutrinário da nossa fé pentecostal se fundamenta nas narrativas de Lucas e Atos, mas não apenas aqui. Há evidências também nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e por todo o Novo Testamento, nos evangelhos, inclusive da promessa do Espírito Santo. E a nossa identidade pentecostal, então, repousa no dia do Pentecostes. Os irmãos podem acompanhar comigo no material impresso. Nós vamos seguir o que está publicado para manter a didática coerente. Diz o seguinte: a identidade do movimento pentecostal está firmemente edificada no dia do Pentecostes e em tempos modernos, com parcela do, repita comigo, pietismo, metodismo, movimento de santidade, avivamento da Rua Azusa e os batistas de Chicago. Na sequência, o conjunto dessas verdades caracterizam os pressupostos da identidade pentecostal e a sua abordagem contemporânea. Ressalta-se que vamos tratar neste artigo o termo pentecostalismo com referência ao corpo doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil. Os irmãos sabem que hoje o termo pentecostalismo, ele está sendo utilizado no plural, pentecostalismos, porque nem todo o pentecostalismo é o pentecostalismo clássico, que é o adotado pela Assembleia de Deus. E é preciso sempre destacar isto. O nosso pentecostalismo é clássico. E há uma explicação e nota de rodapé no material que os irmãos têm, de que a Assembleia de Deus é considerada pentecostalismo de primeira onda,
aquele que surgiu no Brasil na década de 1910, comprometido, portanto, com a ortodoxia da Escritura. Outro detalhe que eu gostaria aqui de destacar aos irmãos é de que a ação do Espírito Santo é diferente no Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento se dava de modo temporário e ocasional na vida das pessoas. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente na vida deles. Se os irmãos lerem atentamente os profetas, tanto os maiores quanto os menores, vão perceber expressões como esta: e veio sobre mim o Espírito do Senhor, e então profetizei. E veio sobre mim o Espírito do Senhor, e então tive esta ou aquela visão. O Espírito se manifestava, realizava a obra e se retirava. Porém, para a igreja, Jesus fez uma promessa. Ele disse: eu voltarei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa, e Ele estará convosco todos os dias. Amém? E este é um privilégio da igreja. O Espírito Santo habita em nós. É por isso que esta dispensação da qual vivemos é chamada dispensação da graça, dispensação do Espírito ou dispensação da igreja. Um outro detalhe a ser destacado é de que aos Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo explica que nesta nova dispensação, todo aquele que escuta a palavra e recebe a Cristo como Senhor, o Espírito Santo faz nele morada e passa a ser então considerado o selo. Significa dizer que antes nós éramos propriedade do pecado, propriedade do erro, porque a palavra selo significa propriedade, era para identificar a propriedade. Hoje, com o Espírito Santo, nós passamos a ser propriedade particular de Jesus Cristo. E a Escritura acrescenta dizendo: e o maligno não lhe toca. Pertenço a Cristo. Na sequência, Paulo vai dizer que este selo que me identifica como propriedade de Cristo é também o penhor da nossa redenção. A palavra penhor é garantia. Significa, em outras palavras, que todo aquele que tem o Espírito Santo, todo aquele em que o Espírito Santo habita, enquanto o Espírito Santo estiver em nós, nos está assegurada, nos está garantida a salvação em Jesus Cristo. Amém? Bem, sobre esta perspectiva, então, nós trazemos para refletirmos juntos sobre dois aspectos: os fundamentos históricos do pentecostalismo, que traz a nossa identidade pentecostal, e um segundo aspecto, que são os fundamentos teológicos. A minha plenária vai ser dividida em duas partes. Nós teremos uma plenária agora pela manhã e outra plenária à noite. Então, na plenária desta manhã, vamos tratar apenas dos fundamentos históricos, e à noite, os teológicos. Então, começamos. Fundamentos históricos, movimento pentecostal em Atos, página 117. No dia do Pentecostes, cerca de 120 discípulos estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. Na ocasião
eles falaram noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. O livro de Atos registra 2 sinais sobrenaturais. Repita: 2 sinais sobrenaturais. Agora, repita de novo: o som como de um vento e línguas repartidas como que de fogo. Esses 2 eventos miraculosos presentes no dia do Pentecostes precisam ser entendidos claramente. Primeiro, o texto diz que os discípulos ouviram um som, como se fosse um vento. Então escute, amados, como estamos numa escola bíblica, não era vento, era o som de um vento. Não soprou vento nenhum lá. Eles ouviram um som parecido com o som de um vento. E viram línguas repartidas como fogo. Aí, na sequência da apostila, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, e aqui eu quero fazer um destaque: a declaração de fé das Assembleias de Deus deve ser livro obrigatório para todo assembleano, em especial obreiros, líderes, professores de escola dominical, estudantes de teologia, porque a declaração de fé é a interpretação autorizada e oficial da nossa fé pentecostal. São 24 capítulos que tratam daquilo que cremos, professamos e ensinamos desde a fundação da igreja em 1911. Eu tive a honra, o privilégio e também a responsabilidade de integrar a comissão que escreveu a declaração de fé na função de relator, e nada ali foi inventado ou acrescentado. Foi apenas colocado no papel aquilo que a Assembleia de Deus professa desde o seu nascedouro, em 18 de junho de 1911. Então veja o que diz a declaração de fé em relação a esses 2 sinais que ocorreram lá no dia do Pentecostes: o som como um vento e as línguas como que de fogo. Eram sinais particulares que não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de, repita, um evento solene, um evento único, que marcou o início de uma nova dispensação. Então, amados, aqui tem um ponto da nossa identidade pentecostal. Os sinais miraculosos, o vento e as línguas, o som do vento e as línguas como que de fogo, aconteceram apenas naquele dia, como a inauguração de uma nova dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. E é importante destacar isto: a Assembleia de Deus tem uma teologia dispensacionalista. A nossa escatologia é dispensacional, e está claro em nossa declaração de fé. A dispensação é dado ao período em que Deus se manifesta ao homem de modo peculiar. Por exemplo, dispensação da inocência, que é o período em que Deus criou Adão e Eva no Éden até a queda de Adão e Eva. A inocência. Terminada essa dispensação, vem a segunda, a dispensação da consciência,
quando o ser humano expulso do Éden passa a ter consciência do bem e do mal. E essa dispensação vai até o dilúvio com Noé. Aí nós teremos depois a dispensação do governo humano. Na sequência nós vamos ter a dispensação patriarcal. A do governo humano é pós-dilúvio até a Torre de Babel. Depois temos a patriarcal, a chamada de Abraão até a saída do povo do Egito. Na sequência, a quinta dispensação, a da lei, com Moisés no Sinai, até iniciar a dispensação da graça. E quando começa a dispensação da graça, conforme a perspectiva pentecostal? No Pentecostes, no nascimento da igreja. Discute-se muito nos meios acadêmicos, a igreja nasceu onde? A igreja nasceu na cruz, nasceu no Calvário. A igreja, ela nasce no Pentecostes, é a dispensação do Espírito. Amém? É claro que a igreja foi eleita desde antes da fundação do mundo, ela foi planejada na eternidade, mas ela foi inaugurada quando o Espírito Santo foi enviado lá no cenáculo. Quem pode dizer amém? Então, ainda na sequência aqui da nossa apostila, Gonçalves, citando Menzies, enfatiza que desses fenômenos ocorridos com a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes, somente, repita, somente o falar em línguas se repetiria em outras ocasiões. Então, para nós os pentecostais, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é falar noutras línguas. E esta é uma doutrina já sedimentada, apesar de termos ainda hoje algumas pessoas que tentam torcer, ressignificar, reinterpretar esta posição das Assembleias de Deus, e nós veremos à noite em detalhes, quando estudaremos teologia pentecostal. Por hora, vamos aos eventos históricos. Bem, então, nós vamos fazer agora um recorte na história. Pentecostes, primeiro século, por volta do ano 33, 34 era cristã, e nós vamos dar um pulo até o pietismo. É 1.2 aí na apostila, página 118, movimento pentecostal na Europa, pietismo, séculos 17 e 18, teve início na Alemanha o movimento pietista, que refutava, entre outras coisas, repita comigo, o formalismo no culto, a falta de crença lá na iluminação do Espírito Santo. Irmãos, veja só, a reforma protestante com Martinho Lutero produziu a igreja luterana na Alemanha. A igreja luterana se tornou muito intelectual, muito racional, muito filosófica. Os teólogos adotavam, na maioria das vezes, um ensino aristotélico, e o culto se tornou formal, engessado. E então, um grupo de pastores da igreja luterana e de irmãos em Cristo começaram a questionar aquele modelo de ortodoxia. A ortodoxia significa a doutrina correta. E eles começaram a cobrar a ortopraxia,
A ortopraxia é colocar em prática a doutrina, porque a doutrina ficava só no campo do conhecimento, do intelectualismo, e não havia experiência daquilo que era pregado. E então, um dos pastores, aparece aí na sequência da sua apostila, pastor Philip Spener, que é considerado o patriarca do pietismo, publicou uma obra chamada Desejos Piedosos. Então, o primeiro grande marco desse movimento, repita, foi o cristianismo de experiência, com ênfase no arrependimento e santificação. Os Desejos Piedosos, publicado por Philip Spener, começaram a exortar a igreja a sair do formalismo, do culto engessado, dar lugar ao Espírito Santo e ter experiências pessoais com Deus, de tal modo que o povo abandonasse em definitivo a prática do pecado e pudesse ter uma vida piedosa, uma vida em santidade. A partir do pietismo, nós vamos ter então um despertamento na igreja protestante, que ainda é incipiente, para viver a novidade do Espírito. A partir do pietismo, haverá influência, pietismo da Alemanha, haverá influência na Inglaterra, de onde nós teremos o segundo movimento, chamado puritanismo. Leia aí comigo, página 119. A igreja anglicana na Inglaterra, surge um movimento puritano. Eles condenavam, entre outras coisas, repita comigo, o sinal da cruz, ensinavam o culto sem pompa, um culto espiritual, com primazia na pregação da palavra. O maior representante foi Jonathan Edwards. O sermão dele mais famoso, repita comigo: pecadores nas mãos de um Deus irado. Bem, os puritanos tentaram restaurar a igreja anglicana na Inglaterra, influenciados pelo pietismo alemão. Além de condenar o sinal da cruz, que ainda era um resquício do catolicismo, o culto cheio de pompa formal, eles também condenavam títulos. Condenavam, por exemplo, o uso do título de bispo. E hoje, infelizmente, algumas Assembleias de Deus estão tentando reafirmar a titulação de bispo, que é só vaidade, nada além disso. Bem, o Jonathan Edwards foi um grande representante do puritanismo. Esse sermão dele, pecadores nas mãos do Deus irado, provocou uma grande comoção. Conta a história que durante o sermão as pessoas se agarravam nos bancos da igreja, com medo de que o chão se abrisse e eles fossem engolidos pelo inferno. Tamanho impacto da mensagem que foi pregada por Jonathan Edwards. Um outro grande líder do puritanismo foi John Bunyan, que escreveu uma obra chamada O Peregrino, que é um best-seller, do protestantismo, e todo cristão deveria ler. Trata dos conflitos do cristão durante a sua peregrinação até a entrada em Canaã. O puritanismo foi quem pela primeira vez usou como disciplina cristã a leitura diária da Bíblia. O puritanismo também estabeleceu
a frequência e a assiduidade aos cultos. E o puritanismo também ensinava o trabalho árduo para que a pobreza não batesse a porta dos crentes. Então, o puritanismo foi também um dos ícones que vai preparar o caminho para a chegada do chamado pentecostalismo moderno. Aí nós vamos para o metodismo na sequência. O puritanismo, ele tem o seu auge, ele entra em declínio, e aí surge o metodismo, também na Inglaterra. O fundador é John Wesley. Ele ensinava a existência de uma segunda obra da graça, denominada santificação. Santificação plena. John Flatter, o importante teólogo metodista, é o primeiro a usar a expressão batismo no Espírito Santo para descrever a santificação plena pregada por John Wesley. É a partir então do metodismo que nós vamos ter uma ênfase no batismo no Espírito Santo. John Wesley vai testemunhar na Inglaterra, nos grandes eventos que ele promovia, que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo era o falar noutras línguas. John Wesley, ele era filho de pastor anglicano, ele era o 15º filho de uma família de 19 filhos, e a história diz que quando ele estava com 5 anos e meio de idade, a casa onde ele morava com a família foi tomada pelo fogo. Todos conseguiram sair da casa, exceto John Wesley, que ficou dormindo no quarto do segundo andar. Do lado de fora, seu pai, que era pastor, e a família oraram, intercedendo pela vida de John Wesley, até que um dos vizinhos percebeu um menino parado, olhando pela janela. Então 3 homens fizeram uma pirâmide humana, um subiu no ombro do outro, que subiu no ombro do terceiro, do segundo, e tiraram John Wesley, segundos antes da casa desabar em chamas. Mais tarde, esse pregador, John Wesley, passou a ser conhecido como o tição arrancado do fogo, por conta da sua mensagem com a ênfase, do batismo do Espírito Santo. John Wesley teve um ministério profícuo. Ele viveu 88 anos, durante 54 anos ele pregou na Inglaterra e produziu cerca de 20.000 sermões, enfatizando a vida plena, o batismo no Espírito Santo, a vida de santidade, dentre outras temáticas. Metodismo, portanto, vai ter uma influência muito grande também para o advento do pentecostalismo moderno. Partimos agora para os irvingitas. Pouco se fala desse movimento. Edward Irving era pastor presbiteriano na Escócia, e ele foi despertado a restaurar os dons espirituais na igreja. A partir de 1830, ele percorreu a Escócia, pregando a necessidade do derramamento do Espírito Santo, e muitos eram batizados e falavam noutras línguas. Irving então relacionou a glossolalia ou glossolalia como sinal permanente da presença do Espírito. Irving claramente ensinou que o recebimento por parte do crente do batismo do Espírito Santo foi evidenciado ou confirmado pela manifestação de línguas desconhecidas. Olha só, meus irmãos, um pastor escocês presbiteriano, calvinista, foi despertado pelo Espírito e começou a pregar o batismo no Espírito Santo, com evidência inicial de falar em outras línguas. E aí hoje tem pentecostal dizendo que isso está errado, precisa se converter. Amém? Bem,
Esses movimentos então aconteceram na Europa. Vamos agora ver os movimentos na América do Norte. O primeiro deles que destaco aqui é o movimento da santidade, século XIX e século XX. Influenciado por doutrinas do pietismo, do metodismo, os Estados Unidos começou seus pregadores a trazerem sermãos exigindo consagração. Repita assim: os dons espirituais e a vida controlada pelo Espírito passaram a ser tema central. Os pastores começaram a pregar nos sermões essa necessidade da santidade, da vida controlada pelo Espírito e de uma vida de experiência. Esses ensinos aí no segundo parágrafo desencadearam uma série de conferências. Em 1860 surgiu, repita, o movimento da santidade. A partir de 1880, a mensagem passou a enfatizar a cura divina e a dependência do Espírito. Em 1895, Benjamin Irving começou a ensinar acerca da terceira obra da graça, chamada o fogo. Ele fundou as assembleias ou as associações da santidade batizada com fogo. Em 1907, aderiram ao pentecostalismo e o ensino oficial de línguas como evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Então percebam, irmãos, que há uma construção divina preparando o século XX para receber o pentecostalismo, chamado pentecostalismo moderno. A ênfase das mensagens são uma vida de experiência, salvação de experiência, experiência com Deus, cura divina, batismo no Espírito Santo, e depois será inserido também a questão escatológica. É de onde nós temos na Assembleia de Deus, por isso, identidade pentecostal. Nós temos o quadrilátero: Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. É herança dos movimentos que antecederam o pentecostalismo moderno. Movimento da fé apostólica é os próximos. Bem, manifestações do Espírito no início do século XX remontam a Charles Parham. Entre outras atividades, ele fundou em Kansas o Bethel Biblical College, Colégio Bíblico Bethel. Em 31 de dezembro de 1900, no culto e vigília, a estudante Agnes Osman foi batizada no Espírito Santo, cuja evidência inicial foi falar noutras línguas. Na sequência, metade dos alunos, inclusive Parham, foi batizado com o Espírito nas mesmas condições. A partir de então, o movimento alcançou crescimento vertiginoso. A mensagem incluía santidade, cura divina, dons espirituais e a vinda de Cristo. No entanto, a principal doutrina defendida por Parham foi que falar noutras línguas representa a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. O Parham, meus irmãos, ele tinha sido um jovem fisicamente atrofiado. Ele ficava em casa o tempo todo pela sua mobilidade prejudicada, e ele, lendo as Escrituras, creu na cura divina e orou por cura divina, e Deus o restaurou. Ele foi curado. Mais tarde, ele criou o Colégio Bíblico Bethel, enfatizando a cura divina. E, estudando o livro de Atos dos Apóstolos com os alunos, chegaram à conclusão de que a evidência inicial era falar noutras línguas e que o batismo estava disponível à igreja odierna. Então, lá no Seminário Bíblico Bethel,
Na virada do ano, uma estudante, Agnes Osman, pediu para que orassem por ela. Eram 34 alunos presentes no culto, mais o professor Parman, e eles oraram por ela, e ela recebeu a experiência do batismo no Espírito Santo, falando noutras línguas. O culto não terminou, teve sequência durante a semana, e mais da metade dos 34 alunos, inclusive o professor Parman, experimentaram o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar noutras línguas. Então, a nossa identidade pentecostal remonta historicamente aos movimentos e avivamentos que enfatizavam o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar noutras línguas. Aí na sequência vem o avivamento mais conhecido, o avivamento da Rua Azusa, representado pelo pastor Joseph William Seymour, que fora discípulo de Parman, isto em Los Angeles, nos Estados Unidos. Após ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar noutras línguas, Simon locou um salão rústico de madeira, número 312, na Rua Azusa, onde nos anos 1906 a 1909, a mensagem pentecostal foi pregada e se alastrou para o mundo. Movimento também identificado como missão da fé apostólica. Aqui, amados, é importante destacar que o Simon era um pastor negro, caolho, filho de ex-escravos, e nesse período, 1900, finalzinho do século XIX, início do século XXI, havia segregação racial nos Estados Unidos. Então, a segregação racial impedia que brancos e negros ocupassem o mesmo ambiente. Havia banheiros para negros e banheiros para brancos. No ônibus havia um espaço destinado para os negros, que era do meio para o fundo, e dos brancos do meio para a frente. Inclusive as igrejas, havia segregação racial, a igreja de brancos e igreja de negros. Então conta a historiografia que Simon desejou estudar teologia com o professor Parman, mas como ele era negro, ele não podia entrar na sala de aula, porque a classe era de brancos. Então ele estudou do lado de fora, humildemente se sujeitou, e ao estudar teologia pelo lado de fora, vezes pela janela, vezes pela porta, ele conheceu a doutrina do batismo com o Espírito Santo, e o Senhor agraciou, e ele foi batizado. E então ele foi para Los Angeles e alugou um salão rústico e começou a pregar: Cristo salva, cura, batiza e voltará. E era uma igreja de negros. Então um jornalista da cidade foi enviado para fazer cobertura do culto, porque havia notícias de que havia milagres e curas, e o jornalista escreveu um artigo com o título A Estranha Confusão de Línguas, ou Estranha Babel de Línguas, e o artigo deu um tiro pela culatra. Em lugar de criar aversão ao culto que se chamava Missão da Fé Apostólica, a igreja, o povo ficou curioso, e as pessoas começaram a ir ao culto, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e fogo. Alguns pastores de igrejas tradicionais também foram ao culto por curiosidade, e lá foram tomados pelo Espírito Santo também. De modo que, a partir de Azusa, o movimento pentecostal
toma notoriedade. E a partir de Azusa, brancos e negros começam a congregar no mesmo ambiente, a participar juntos do culto. E então, um jargão se instaurou no meio dos irmãos pentecostais que dizia o seguinte: a linha divisória da cor foi lavada pelo sangue da cruz. Isto é maravilhoso. Vez ou outra acusa os pentecostais de racismo, não conhecem a história, não sabem que o grande líder do pentecostalismo moderno foi um pastor negro, cego de um olho, filho dos escravos. Para Deus não há acepção de pessoas. Aleluia. A partir daí, nós temos simultaneamente o avivamento batista em Chicago. Acompanhe na apostila. Ele não é tão propalado como o da Rua Azusa, mas tem grande importância na fundação das Assembleias de Deus, porque na segunda igreja batista sueca em Chicago acontecia um movimento chamado, repita, o Movimento Novo. Em fevereiro de 1906, os crentes batistas suecos foram batizados no Espírito Santo com a evidência inicial de falar noutras línguas. Esse fenômeno ocorreu em Chicago 2 meses antes do avivamento da Rua Azusa, que teve início em 9 de abril. E os nossos pioneiros, Gunnar Wingre e Daniel Berg, foram impactados pelo movimento novo e batizados com o Espírito Santo. Aí vamos ao movimento pentecostal na América do Sul, para ir finalizando a nossa exposição desta manhã. Missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, membros da Igreja Batista Sueca nos Estados Unidos, desembarcaram no Brasil em 19 de novembro de 1910, trazendo consigo a mensagem pentecostal. Bem, amados, aqui rapidamente, tanto Daniel Berg quanto Gunnar Wingre eram suecos, porém residiam nos Estados Unidos, e eles eram amigos, ou fizeram amizade nos Estados Unidos. Um deles, leigo. Daniel Berg era fundidor. O outro, bacharel em teologia e pastor ordenado. Gunnar Wingre. Eles tinham, respectivamente, 31 anos de idade, o Gunnar Wingre, e Daniel Berg tinha quase 29 anos. E conta-nos a história oficial. Os irmãos podem consultar no Diário do Pioneiro, que é publicado pela CPAD, que é o diário do Gunnar Wingre, e outra obra chamada Enviado por Deus, que é a biografia de Daniel Berg. Eles registram, então, que num culto de oração na casa de um irmão chamado Adolfo Huldrin, durante a oração, Deus deu a este irmão uma visão de que Gunnar Wingre e Daniel Berg deveriam fazer uma obra missionária no Pará. Então, eles, entendendo que estavam sendo chamados para a obra missionária na América do Sul, começaram a se preparar para embarcar ao Brasil, depois de descobrirem que o Pará era um estado do norte do país. Bem, irmãos, o fato é que Daniel Berg e Gunnar Wingre não foram enviados por nenhuma igreja, nem foram enviados por agência missionária alguma. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. Eles viajaram de terceira classe num navio chamado Clemente, uma viagem que durou 14 dias. Há fatos inusitados nesta chamada que eu não tenho tempo aqui de compartilhar,
mas tem uma obra chamada A História do Pentecostalismo Brasileiro, publicada pela editora Saberes. É a história completa, que começa desde Atos 2, passando pelo montanismo e todos os movimentos pré-pentecostalismo moderno, até a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Os irmãos podem adquirir pelo site da Intersaberes. Mas uma das situações que eles viveram, Gunnar Wing tinha consigo $90, o que era o valor exato de 2 passagens de navio. E então ele foi a um culto, e neste culto o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele para entregar os $90 de oferta. E ele lutou com Deus. E como vou viajar? E como vamos comprar as passagens? Mas Deus lhe incomodou, o Espírito Santo lhe apertou, e ele entregou os $90. E ficaram sem nada. Então, no dia seguinte, caminhando já no porto, um irmão os encontrou e disse: olha, ontem à noite em casa, antes de deitar, Deus me disse: procura o pastor Gunnar Wing e entrega a ele $90. Nós servimos um Deus que é transcendente, mas também é imanente. É um Deus que está no meio de nós, que cuida de nós, se preocupa conosco. Louvado seja o seu nome. Então, depois de 14 dias de viagem na terceira classe, desembarcaram no Brasil. Antes disso, eles tiveram um culto de despedida e os irmãos levantaram uma oferta. Com a oferta eles compraram malas e compraram roupas quentes, roupas de verão, porque eles embarcaram lá em novembro, quando é frio nos Estados Unidos. Estavam com roupas de frio. Compraram então roupas novas, roupas de verão, malas novas, e as despacharam. Quando desembarcaram no Brasil, descobriram que os estivadores do porto não embarcaram as malas deles. Então desembarcaram com a roupa do corpo e algumas moedas no bolso, no calor do Belém do Pará, com roupas de frio. A trajetória deles foi cheia de obstáculos e de dificuldades. Recebidos foram na Igreja Batista, em Belém do Pará, e começaram, depois de aprender o idioma, a ensinar que Cristo salva e cura e batiza no Espírito Santo, e breve voltará. Então, em um culto no lar, na casa de uma irmã chamada Celina Albuquerque, então com 34, 35 anos de idade, ela era professora de escola bíblica dominical, que estava em casa desenganada, com um tumor dos lábios, que a impedia de sair de casa, fragilizada, em estágio avançado da doença. E em um dos cultos, os missionários pregaram na casa da irmã Celina Albuquerque: Cristo salva e cura e batiza no Espírito Santo e vai voltar. A irmã Celina disse: eu já estou salva e eu quero ser curada. Oraram por ela e o tumor desapareceu instantaneamente. Aleluia. Então, amados, irmã Celina Albuquerque, depois de ser curada, ela disse aos missionários: eu quero a bênção completa, eu estou salva, estou curada, e eu quero o batismo do Espírito Santo, para aguardar Jesus voltar. E ela ficou em casa 5 dias, depois de curada, em jejum e oração, até que
em uma madrugada, numa quinta-feira, a 1h da manhã, Celina Albuquerque começou a falar noutras línguas, recebendo o poder do alto. Isso foi na quinta-feira. No domingo de manhã, ela voltou à igreja com a Bíblia Sagrada e o exemplar da revista Escola Dominical para reassumir a sua função de professora da Escola Bíblica Dominical. Mas o pastor da igreja não aceitou. Ele disse: você não ensina mais aqui, porque agora você aderiu ao pentecostalismo. Isso foi no domingo pela manhã. Então, na quarta-feira seguinte, a Igreja Batista fez uma reunião, fez um culto, e a reunião administrativa. O pastor perguntou: quem concorda com a mensagem dos missionários, fique de pé. Quem concorda que Jesus batiza com o Espírito Santo, fique de pé. 18 irmãos ficaram em pé. Irmã Celina Albuquerque, o marido dela, que era diácono da igreja, outros obreiros que eram diáconos e alguns irmãos, e mais Gunnar Vingre e Daniel Berg. Então, naquela noite, eles foram expulsos, excluídos da igreja batista. Do lado de fora do templo, excluídos, na noite escura, eles oraram na rua em frente à igreja. E depois da oração, a irmã Celina Albuquerque disse: olha, a partir de hoje, minha casa é casa de oração. Então, no dia 18 de junho de 1911, na casa da irmã Celina Albuquerque, realizou-se o primeiro culto da Missão da Fé Apostólica Assembleia de Deus, com a mensagem: Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. O que aqueles 18 irmãos brasileiros e aqueles 2 missionários suecos não sabiam é de que 113 anos depois, que nós celebramos agora, no dia 18 de junho, celebramos 113 anos de história. O que aqueles 20 irmãos não sabiam é de que um século depois, nós seríamos 33 milhões de brasileiros anunciando que Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. E a Ele, ao Senhor da igreja, a glória, a honra e o louvor, hoje e para todos sempre. Aleluia, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, amados.